Você já pensou realmente no enorme impacto do homem no ecossistema? Desde o início dos tempos, o homem sempre domesticou animais que lhes eram úteis, como cavalos para se locomover ou animais da fazenda para se alimentar. Mas e se esses animais fossem repentinamente forçados a viverem sozinhos na natureza selvagem? Como eles se comportariam? Eles ainda seriam capazes de sobreviver? E quanto e como esse comportamento mudaria? A história de hoje é sobre esses animais que, devido a circunstâncias infelizes, tiveram que deixar as fazendas e se mudar para o bosque ao redor de Chernobyl. Mas antes de começar, não se esqueça de dar like no vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho de notificação para receber mais vídeos incríveis. Era 26 de abril de 1986 quando um dos reatores da usina nuclear de Chernobyl explodiu de repente durante um teste técnico. Uma catástrofe que mudou a cara das localidades e vilas ao redor e, em particular, de Pripyat, onde vivia a maioria dos trabalhadores em serviço. No entanto, desde então, a chamada zona de exclusão, com um enorme raio de 30 quilômetros, tornou-se o habitat de muitas espécies estranhas, todas as quais sobreviveram à radiação e todas geneticamente modificadas. Ao contrário do que se pensava na época, a radiação não tornava nenhuma forma de vida impossível e aquela enorme área proibida entre a Ucrânia e a Bielorrússia se tornou um refúgio para cães, gatos, raposas, urso-pardos, bisões, lobos, linces, cavalos, peixes e pássaros, que viveram sem serem perturbados e longe do homem por mais de 30 anos. Um grupo de pesquisadores do Reino Unido, Irlanda, França, Bélgica, Noruega, Espanha e Ucrânia apresentou os resultados de um estudo com esses animais, mostrando que a zona de exclusão realmente hospeda uma grande quantidade de biodiversidade. E o que é mais surpreendente, parece que a radiação não teve efeitos negativos particulares sobre esses animais. Ao contrário, essas espécies se automodificam para sobreviver. Mas como é possível que esses animais consigam viver em uma área tão poluída e perigosa? Bem, de acordo com os especialistas, em primeiro lugar, eles poderiam ser muito mais resistentes à radiação do que se pensava. Por outro lado, nunca houve uma maneira de verificar como eles reagiriam a um acidente desse tipo, já que o de Chernobyl foi uma explosão única do seu tipo, felizmente. Outra possibilidade é que eles tenham simplesmente se adaptado. Isso é, os seus organismos talvez tenham mostrado com o tempo maneiras de sobreviver à radiação e viver dentro da zona de exclusão sem danos. Por fim, é preciso dizer que a ausência do homem poderia ter favorecido o desenvolvimento dessas espécies, em particular grandes mamíferos. Em outras palavras, a atividade humana poderia ter efeitos mais devastadores para os animais que um acidente nuclear, algo que diz muito sobre o impacto que o homem tem sobre o meio ambiente natural. Em suma, nos últimos 30 anos, Chernobyl deixou de ser considerado um deserto potencial para a vida por ser uma área de conservação da biodiversidade, uma espécie de enorme reserva natural.
As condições na zona de exclusão são tão favoráveis à vida desses animais que os especialistas esperam que uma espécie de reserva natural permaneça, onde animais ameaçados de extinção possam viver com segurança longe da atividade humana. Mesmo em 1998, trouxeram para cá 31 cavalos Pseudovox, a última espécie de cavalos selvagens e agora em risco de extinção. E em apenas 20 anos, o número de indivíduos aumentou 5 vezes. Alguns dos animais encontrados pelos pesquisadores são realmente chocantes, como o bagre gigante que vive em uma lagoa altamente radioativa, que já foi usado como sistema de resfriamento para a usina nuclear. Os bagres que vivem nessas águas infectadas têm até 3 metros de comprimento, tanto pela mutação genética devido à radiação, quanto porque aquele local permite que o peixe viva sem predadores e, portanto, cresça sem ser perturbado. Outra descoberta que deixou os pesquisadores sem palavras são as vacas selvagens que vivem na zona de exclusão. Esses animais viviam em fazendas antes do acidente nuclear e, uma vez livres, reorganizaram-se em um rebanho espontâneo e começaram a se comportar de maneira muito diferente de suas contrapartes que viviam na fazenda. O rebanho é bem estruturado e sempre atua em harmonia e protege os bezerros, que ficam sempre no meio de um touro e um par de vacas. Como chefe do rebanho está o touro mais velho e mais forte, que nunca caça os machos mais jovens, mas os mantém no grupo para protegê-los de predadores. Em um passado muito remoto, nessas áreas viveram o que podem ser considerados os ancestrais dos bois, os auroques. Essa espécie acabou por várias causas: a caça humana, o avanço das terras agrícolas no meio selvagem e as doenças transmitidas pelo gado doméstico. O último espécime avistado, uma fêmea, morreu de causas naturais em 1627 numa floresta da Polônia. E finalmente hoje pareceria mais uma vez que o homem é removido, a natureza recupera seus espaços. Em suma, os animais não precisam de nós, muito pelo contrário. E é isso por hoje. Obrigado por assistir este vídeo. Até a próxima história. Tchau!